Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius, dessa vez para resolver mais uma questãozinha de geometria com vocês, uma questão na verdade de lei dos cossenos, uma questão da UFPR. Vamos ver o que a questão está falando aí pra gente. A questão diz o seguinte: dois navios deixam um porto ao mesmo tempo. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora, em um curso de 45 graus em relação ao norte, no sentido horário. O segundo viaja a uma velocidade de 6 km por hora, em um curso de 105 graus em relação ao norte, também no sentido horário. Após uma hora de viagem, a que distância se encontrarão separados os navios, supondo que eles tenham mantido o mesmo curso e velocidade desde que deixaram o porto? Bom, pessoal, aqui eu fiz um esquema, ou tracei um esquema para vocês da seguinte maneira. Considerei a direção norte como sendo para cima, direção sul como sendo para baixo. E aqui eu estou colocando o porto, que é de onde esses navios vão partir. Reparem o seguinte, que o exercício falou que o navio 1 ele vai viajar a uma velocidade de 16 km por hora, durante uma hora. Bom, se o período de viagem é de uma hora, e a velocidade é de 16 km por hora, não é difícil de concluir que ele irá percorrer uma distância de 16 km, bem como o navio 2 percorrerá uma distância de 6 km. Mas vamos tentar entender esquematicamente onde que estarão essas trajetórias nesse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Bom, no primeiro caso falou que o ângulo será de 45 graus em relação ao norte, no sentido horário. Se eu penso no sentido horário em relação ao norte, o sentido horário vem para cá, não é isso? E como eu quero um ângulo de 45 graus, como eu até coloquei quadrantes aqui, eu posso entender como bissetriz do quadrante. Então aqui eu terei um ângulo de 45 graus em relação ao norte. Bacana! Mais ainda, essa linha vermelha que eu acabei de traçar é justamente a trajetória do navio 1. E eu já sei que esse navio 1 ele irá percorrer uma distância de 16 km, uma vez que ele irá navegar durante uma hora. Usando a mesma linha de raciocínio, ou pensando da mesma forma agora para o navio 2, que viajará a 6 km por hora e percorrerá 6 km no intervalo de uma hora, o ângulo que será formado em relação ao norte será um ângulo de 105 graus. Coloquei esse primeiro navio de vermelho e vou traçar aqui as características desse segundo navio de azul. Um ângulo de 105 graus em relação ao norte é um ângulo que vai bater cá nesse quadrante, não é isso? Um ângulo de 105 graus, lembrando que até aqui eu tenho 90, colocar uma abertura aqui que será uma abertura de 105 graus. Então, essa abertura é uma abertura total de 105 graus. Bacana! Mais ainda, esse navio 2 a gente já sabe que ele percorreu uma distância de 6 km. Então, isso daqui equivale a 6 km. O que o enunciado perguntou é justamente a distância entre esses dois navios, N1 e N2. É isso que eu quero saber, é justamente o que eu estou chamando de X. É esse X que eu quero determinar. Bom, reparem que aqui eu tenho um triângulo. Chamando a origem de O, eu tenho um triângulo N2, O, N1. Nesse triângulo, eu tenho já o valor para dois lados, 6 e 16. Mais ainda, é fácil de determinar o ângulo formado entre dois lados, ou entre esses dois lados. Uma vez que o ângulo todo é 105 e a parte de cima é 45, a diferença entre esses dois ângulos, 105 menos 45, vai me dar justamente o ângulo entre os segmentos que valem 16 e 6, que dará aí 60 graus. Então, o ângulo formado entre os segmentos ON1 e ON2 é justamente um ângulo de 60 graus. Bom, aí fica bem tranquilo para a gente aplicar lei dos cossenos nesse triângulo ON2N1. Legal, então. Portanto, usando x como lado base, teremos que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado
mais 16 ao quadrado. E até aí parece bem com o Teorema de Pitágoras, não é isso? Na verdade, o Teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. 6 ao quadrado mais 16 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é o cosseno do ângulo de 60 graus. Bacana! Aqui vamos ficar só com um bocadinho de conta agora, um trabalho um pouco braçal. X ao quadrado igual a 36 mais 256 menos 2 vezes 6 vezes 16 vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é um dos cossenos importantes que vocês precisam saber. Cosseno de 60 vale meio. É o mesmo seno de 30. E reparem que aqui eu já posso fazer uma simplificação. Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Continuando as contas, x ao quadrado será igual a 292 menos 6 vezes 16, que é 96. 292 menos 96, teremos aí 196, que felizmente tem uma raiz quadrada exata. É aquele momento que você bota a mão para o céu e fala, ufa, estou acertando porque eu cheguei num número que é um quadrado perfeito. Então 196 raiz quadrada, 14. Lembrando que a unidade que estamos trabalhando é quilômetros. Portanto, a distância entre os dois barcos, N1 e N2, entre os dois navios, N1 e N2, 14 quilômetros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Questão que usa basicamente um conteúdo, que é lei dos cossenos, mas é uma questão que exige um pouco de visualização porque o desenho não é mostrado. Então é uma questão de nível mediano. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.